Olá, bem-vindo ao Fórmula Cast. Eu sou Júnior Meirelles e esse é o seu podcast falando sobre qualidade de vida, equilíbrio entre a saúde física, espiritual, mental e comportamental. Hoje vamos bater um papo especial com o Dr. Lucas Carneiro, farmacêutico e sócio fundador da farmácia Fórmula. Roda a vinheta! Mais uma vez, bem-vindo a você, telespectador que está nos assistindo através do YouTube, Facebook, Instagram, entre outras plataformas digitais como Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music, entre outras. E hoje, como anunciamos na abertura, contamos com a presença do Lucas Carneiro se apresentando, falando de sua vida pessoal e profissional. E desde já, eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado por estar aqui. Então, Lucas, é um prazer começar esse projeto. Que legal. Então, assim, nossa primeira pergunta, para a gente abrir o nosso podcast, já falando, quem é o Lucas Carneiro? Conte um pouco. Bom, Edson Meirelles, Lucas Carneiro é jacobinense, especificamente do Junco, do distrito do Junco. Meus pais até hoje moram no Junco. Eu fiz a minha primeira infância lá no Junco, me alfabetizei no Junco, depois eu fui estudar Jacobina com 8 anos de idade. Naquela época, em 1988, eu ia e vinha todos os dias. Um ano depois eu comecei a morar em Jacobina. Estudei na escola Letícia Teixeira, depois no colégio de Holanda Dias Rocha. Concluí o segundo grau no colégio de Holanda Dias Rocha. E depois eu fui enfrentar o mundo lá fora, o mundo de leões, vamos dizer assim. Com a cara e a coragem, uma época que a tradição familiar não era estudar. Eu sou da minha geração, que nós fomos a primeira geração a estudar na nossa família, tanto paterna quanto materna. A minha geração de primos, eu e meus primos. E resolvi fazer faculdade de farmácia, morei em Salvador em 1998 por 5 meses, fiz cursinho pré-vestibular, passei na Universidade de Tiradentes, lá em Aracaju, Sergipe, e fui embora em agosto de 1998, já cursava faculdade. E lá foram 6 anos estudando. Então, Lucas Carneiro, hoje eu sou casado com Carla Viviane, tenho uma filha linda de 9 anos, Maria Vitória, sou católico, sou praticante de atividade física, apaixonado pela corrida de rua. Isso é bom. Apaixonado pela corrida de rua, muita gente admira. E amo minha cidade, sou apaixonado por natureza, gosto muito daqui de Jacobina, e eu tinha uma convicção que eu sempre voltaria para Jacobina para trabalhar aqui. Nunca imaginei que ia chegar onde nós estamos hoje, isso foi consequência futuras de cursos feitos, mas foi um projeto pequeno para voltar. Mas é uma coisa que eu queria voltar para Jacobina. Então, o seu retorno para a cidade foi em 2003? Isso, 2003, especificamente 3 de março de 2003, foi quando eu voltei, já formado, já estava trabalhando lá em Aracaju e voltei para realizar um grande sonho. Nessa época eu já estava com a ideia de empreender, aí eu voltei para a Jacobina por causa disso, cheguei em 2003. Já que estamos falando sobre esse início, esse retorno seu em 2003, na cidade de Jacobina, então conte um pouco sobre a história do início da farmácia Fórmula. Bom, boa. Eu não sabia o que era a farmácia de manipulação, conheci na faculdade. Especificamente é uma história muito engraçada, porque assim, eu conheci o que é a farmácia de manipulação num papo totalmente descontraído com a turma. Ou seja, na sexta-feira do baba, que tinha na faculdade, depois do baba, aquela cervejinha foi quando eu conheci. A gente estava terminando de bater o baba, sentamos lá e o professor, que já era jovem, jogava bola com a gente, começou a falar, Na época o professor Cláudio, e a matéria é farmacotécnica. E eu não estava estudando ainda, eu ia estudar no semestre seguinte. Aí ele falou, uma tendência de mercado futuro para a profissão farmacêutica, farmácia de manipulação. E aí, a interrogação. Então, através do bate-papo ali, um baba, você despertou esse desejo de conhecer a farmácia de manipulação. Muito bem. Aí eu fui perguntar mais, me informar, ver o que era. Vi que é uma farmácia que fazia os remédios para os pacientes de uma forma personalizada. Bom, isso eu estava no 3º trimestre. No 4º trimestre eu comecei a estudar a matéria farmacotécnica. Então foi o 4º, 5º ano.
Logo após o quinto, eu já solicitei um estágio em Acre. Um estágio, aqueles estágios extracurriculares, que não era remunerado. Pelo contrário, eu pagava para estagiar, porque eu tinha que pagar o ônibus, o coletivo, o busão, para ir estagiar do centro. Então na época não tinha negócio de carro não, né? Era busão mesmo. Nada, busão na bicicleta, eu tinha uma bicicleta. Então, era duro mesmo. Eu tinha uma bicicleta. Aí eu ia para a faculdade de bicicleta. E a gente. Nessas bicicletas modernas não, aquela bicicleta de propaganda, aquelas calórias. E a gente tá falando do ano aí de 99, 2000. E aí me apaixonei. Depois que eu entrei na farmácia magistral, que é a farmácia de manipulação, me apaixonei. Eu falei, olha, é isso que eu quero. E aí fui pesquisar, tanto que a minha monografia de conclusão de curso, eu já fiz na área. Eu fiz pesquisa de mercado se Jacobina comportaria ou não uma farmácia de manipulação. Então eu já fiz totalmente focado nisso e deu certo. E você fez então um estudo de caso antes de abrir a sua farmácia? Isso. Toda faculdade a gente faz a monografia, que hoje chama TCC. Na minha época era monografia. Então eu já fiz a monografia nisso. Jacobina, Bahia, cidade, farmácia e manipulação. Vamos dizer assim o tema. Aí eu vim fazer pesquisa de mercado, isso tudo orientação para o professor, né? Orientação de mercado, o que precisava, densidade demográfica, volume, PIB, per capita, essas coisas a gente começou a ver, deu certo. Aí eu vim com cabo e colagem. Cabo e colagem abriu o mercado aqui, iniciado. Ou seja, de 2003 para cá, lá se vão 20 anos. 20 anos atuando na área. Exatamente. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei, a coisa nova, muito nova. Então eu precisava, Lucas, como farmacêutico, eu precisava mostrar à população, primeiro, o que é o farmacêutico, quem é o farmacêutico e qual a importância do farmacêutico. E, ao mesmo tempo, o que é a farmácia de manipulação, para que serve, quais as principais vantagens do medicamento manipulado. E foi um trabalho duplo em conjunto. E aí foi um trabalho muito interessante, porque eu meti a mão na massa, arregacei e corri atrás. Então a gente foi divulgar para a classe prescritora, né, médicos, dentistas, fisioterapeutas, demais profissionais da área de saúde, o que é a farmácia de manipulação e o medicamento manipulado. E para a população também. Então eu dei muita entrevista em rádio, dei muita palestra em escola, muita palestra em associação, fizemos muitas feiras de saúde nos bairros, fazendo a glicemia capilar e manipulação e dando uma ideia, vendendo uma ideia do medicamento manipulado. E o trabalho inicial foi esse. Não tem negócio de sentar na cadeira e esperar acontecer, não. Foi ó, e aí o resultado começa a vir. E aí o resultado começa a vir. E hoje são 20 anos. 20 anos de farmácia. Então me diga uma coisa, então esses 20 anos aí, a população, né, já conhece você tanto tempo, né, são 2 décadas, né, não são 2 dias, nem 20 dias. Então, como é que a população conhece a farmácia formular? A farmácia, o doutor Lucas, como é que é conhecido? O pessoal chega assim, vá na farmácia formular, a farmácia de quem? Isso, o nome Lucas Carneiro ficou muito forte, porque eu trabalhei muito o nome do farmacêutico. Porque eu fui o primeiro farmacêutico em Jacobina a trabalhar em farmácia. Quando eu cheguei, nós tínhamos só os colegas bioquímicos, trabalhavam nos laboratórios de análises clínicas, certo? Que na época tinha o laboratório do Dr. Vavá e o laboratório do Dr. Jorge Samuel. E tudo da Semusa. Mas em farmácia eu fui o primeiro e, se salvo me engano, o 8º da Bahia. Salvo me engano, o 8º da Bahia. A trabalhar em balcão da farmácia. A gente chama farmacêutico de um bico de balcão. Atendendo, orientando quais as funções, tirando as dúvidas, explicando as indicações, as contas. Isso aí você vai crescendo, né? Isso aí vira uma bola de neve, você vai, vamos dizer assim, a fama, o conhecimento, o farmacêutico vai formado, tal, e a gente sim. Porque a população tinha um conhecimento errôneo do quem é o farmacêutico. Achavam que é o proprietário de farmácia farmacêutico. E não. São pessoas sérias, pessoas idôneas, mas não estava vendo. Então, a gente foi vendo isso para, como é que se diz, correr atrás do objetivo. Entendi. Então, e isso foi criando o nome Lucas Carneiro e a farmácia formular. Não começamos com farmácia formular. Ah, sim. Vou mostrar para vocês aqui. Bom, a minha do tempo foi essa aqui. 2003, o início da farmácia, como farmácia Santo Antônio. Ou seja, não era formular no início, né? Eu herdei o nome da farmácia de meu pai, né? 2003. Farmácia do meu pai lá no Junco, no distrito do Junco. Ele fundou em 1978. No ano 2006,
a gente fez a primeira ampliação da farmácia. Já estava pequena, já precisou, e aí já criamos a marca Farmácia Formular. E mais trabalhávamos com as duas marcas, Farmácia Santo Antônio e Farmácia Formular. É uma transição, vamos dizer. Em 2009, foi a primeira filial, e aí nós desvinculamos as marcas. Farmácia Santo Antônio ficou somente drogaria e Farmácia Formular focou no medicamento manipulado. 2016, construindo nossa sede própria, que é essa sede onde a gente está hoje. Aqui está uma foto, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. E em 2023, 20 anos da Farmácia Formular. Então, 2023 faz 20 anos dessa linda história, uma história que todas as histórias precisam ter pedras e espinhos no caminho, nada fácil presta. E aí foi acontecendo com muitas conquistas, muitas derrotas, muitas decepções e principalmente o aprendizado com o nosso erro. Isso aí. Ô Lucas, você é conhecido na cidade de Jacobina e região apenas como um farmacêutico, né, proprietário, né, da Farmácia Formular, ou você desenvolve outras atividades? Tipo, você é empreendedor, você trabalha empreendendo em outros meios, sem ser só farmácia? Como é que você... O pessoal conhece você? É o Lucas empreendedor? O Lucas... Não, Lucas da Farmácia. Vamos dizer assim, minha marca é Lucas da Farmácia. Lucas da Farmácia. Lucas da Farmácia. Então todo mundo chega assim, vai na farmácia do Lucas. Isso, exatamente. Vai em Lucas, manda fazer o remédio. Vai em Lucas, fazer o remédio. Sabe? É Lucas da Farmácia. Lucas da Farmácia, Lucas da Farmácia. E ficou um slogan, ficou uma marca. Entendi. E você, além de farmacêutico mesmo, né? Que bota a mão na massa, você é o gestor da farmácia. Isso. Hoje, atualmente, 2023 e já há alguns anos, eu estou muito na gestão da empresa. Né? E tem uma equipe muito qualificada por trás de mim que me dá suporte para isso. Quem conhece a Farmácia Formular, eu fico na minha salinha do farmacêutico ali, onde é um vidro visível, que a gente fica olhando tudo. Então quem chegar já vê você já na sua salinha ali. Geralmente todas as manhãs eu estou presente. À tarde eu vou para o escritório, às vezes subo para o laboratório e vou cuidar também das vidas outras. Porque além da Farmácia Formular, eu sou sócio com o meu irmão da Farmácia Santo Antônio, né, que a gente foi a primeira filial aberta em 2009, e hoje tem outra, né, que é a Drogaria Ultra Popular, que é uma franquia, e temos um projeto novo que vai ser lançado agora em 2023 também. Então gostei muito da gestão empresarial, eu vou dizer assim, foi uma coisa que me despertou, que eu estudei também muito curso no Sebrae. Ou seja, é Lucas empreendedor, né? Lucas empreendendo, né? Então, legal. Eu digo assim, de manhã eu sou farmacêutico, de tarde eu sou empresário. Mas ao mesmo tempo a gente é os dois. Legal. E aproveitando essa oportunidade, eu quero saber de você, qual a sua maior dificuldade como gestor na área de farmácia magistral? São muitas atividades para uma pessoa só. É tanto que foi preciso a gente contratar o farmacêutico Vitor. Não dá, uma farmácia de manipulação geralmente precisa de 2 farmacêuticos, porque é muita transformação técnica e muita responsabilidade gerencial. E além do atendimento ao público, que nós somos farmacêuticos. Verdade. A farmácia de manipulação precisa 100% de um farmacêutico, porque a interpretação da receita. A receita é individual, não é a receita de bolo para todo mundo. E tem aquela situação que o médico chega, prescreve ali e só o farmacêutico para descobrir o que está ali, né? Porque eu mesmo pegar uma receita, não sei para onde vai. Exatamente. São informações técnicas que precisam, entendeu? Aí você vai orientar o paciente, que às vezes tem que tomar 2 cápsulas para formar uma dose, às vezes tem que tomar uma de manhã, 2 de tarde. Então, cada caso é específico. Então, a vantagem do medicamento manipulado é essa. É uma associação para a gente trabalhar individualmente. Legal. Tem mais uma pergunta para você. Você com mais de 20 anos de experiência na área, no setor, né, de manipulação, de magistral, o que é que você enxerga da população? Você acha que ainda tem uma falta de conhecimento por parte da população sobre a questão do medicamento manipulado, medicamento industrializado? O que é que você enxerga da sua visão como farmacêutico com 20 anos? Sim. Isso é uma coisa que tem ainda, muita gente conhece, por quê? Algo só se interessa quando você precisa. Então, muita gente não precisa de medicamento. E quando precisa, nós temos, vamos dizer assim, as drogarias convencionais. Mas, assim, se você nunca sentiu, por exemplo, necessidade, você não tem por que se interar naquele assunto. Então, muita gente não sabe. Às vezes, muita gente, diariamente, a gente recebe a primeira vez que vai usar um medicamento manipulado. Isso é normal.
Que é uma coisa que a vida vai nos trazendo, o ciclo de vida. São pessoas mais novas que estão precisando, são pessoas antigas, idosas que nunca usaram, são pessoas adultas que hoje estão tendo muita essa suplementação, essa nutracêutica, os cosméticos. Então são coisas novas, é a novidade. Não é coisa que todo mundo sabe, todo mundo conhece. É normal isso. Entendi. Aproveitando essa oportunidade, né, temos aqui uma pergunta da Fernanda Almeida. Fernanda, que é da cidade de Várzea Nova, aqui próxima à cidade de Jacobina, na região. E ela quer saber qual a diferença, doutor Lucas, do medicamento manipulado para o industrializado. Ótima, Fernanda, ótima pergunta. O medicamento manipulado, Fernanda, a gente faz no momento exato, hoje. Eu faço hoje para você. Você chega com a receita, eu faço hoje e te entrego normalmente no outro dia. Ele é específico, ele é personalizado para você. A gente está fazendo de acordo com sua necessidade, com sua demanda. Obviamente, tem medicamentos que a gente está fazendo com a mesma composição do industrializado. Mas o manipulado, as principais vantagens do medicamento manipulado são associação de ativos. Nós podemos juntar 2, 3 ou 4 substâncias em um único medicamento. Ou seja, não precisa tomar vários medicamentos no dia, toma uma cápsula só. Uma cápsula só. Muito bom. Né? Consequentemente, isso reduz o custo para o paciente, melhora o tratamento, porque ele não vem de tomar 4 comprimidos, toma só um de vez. Né? Isso reduz o tempo de tratamento quando for necessário, porque a gente melhora a dose, se adapta a dosagem para cada um, e a personalização. Entendeu? São as principais vantagens, e sem contar o custo-benefício financeiro. E a Fernanda ainda conclui aqui na pergunta dela que ela disse que nunca usou medicamentos manipulados, mas conhece pessoas próximas a ela que usam esses medicamentos manipulados. Inclusive, ela está falando aqui que o pessoal faz com a gente, né, na farmácia formular. Então, isso é muito legal. Fernanda, agradeço aí a sua participação, aos seus conhecidos que usam medicamento manipulado. No dia que você precisar de algo, não vou dizer medicamento que eu já não conheço, mas assim, se você faz atividade física, nós manipulamos suplementação esportiva, nós manipulamos cosméticos, protetores solares, vitamina C para o rosto. Se você já é mãe ou não, Fernanda, uma gestante, a gente pode produzir o creme com vitamina C para evitar as manchas de gravidez. Então, o medicamento manipulado hoje é tratamento, prevenção, diagnóstico, entendeu? E assim, eu agradeço. O Formular Cast é um projeto novo de 2023 pela nossa farmácia, que a gente está lançando, com os temas de saúde, comportamento, saúde física, saúde mental, comportamento e espiritualidade. Nós vamos trazer convidados, nós vamos destrinchar temas importantes, porque a população precisa de conhecimento e o conhecimento precisa ser difundido. Isso aí. Então esse foi o nosso FórmulaCast. Acompanhe nossas redes sociais e até o nosso próximo encontro. Até mais.